Oi, gente! Nós estamos nesse espaço lindo aqui na Dona Rita. Quero agradecer a Ana Clara e também a Bárbara, né? Porque mulheres espaçosas, mulheres fortes são espaçosas. Nossa convidada, Joelma Ferreira, porque inclusive no café surgiu essa ideia de começar a compartilhar com você, mulher, a vida, a nossa vida, né? Nossa vida. Às vezes a gente não sabe o que é a vivência. Quem é a mulher por trás da empreendedora que a gente vê todos os dias, né? Quem é essa mulher? O que essa mulher fez para chegar até aqui? Para ser uma empreendedora de sucesso, para ter o seu negócio? Quem é essa mulher? O que ela faz todos os dias, né? Como é que é a vida dela um pouquinho? Então, papo vai, papo vem. A gente estava já ali vendo, fazendo uma lista das mulheres daqui de Araruama, que a gente, né? Porque aí você já envolve Araruama, região dos Lagos, Brasil. São tantas mulheres importantes, com uma experiência fantástica de vida, de muita coisa, né? Para passar. E até realmente assim, para que você que já está acompanhando a gente no nosso primeiro episódio, que inclusive até a Joelma que batizou o nome, né, Joelma? Fala aí. Quem é a mulher por trás da empreendedora? Na verdade, eu comecei a escrever uma palestra sobre isso, não terminei, está no forno, e eu conversando com a Leila, ela falou, poxa, isso é bacana para a gente fazer um quadro, né? Pra gente fazer um programa. E esse quadro ele inicia a partir de hoje dentro do LNTV, que você já está acompanhando a gente, né? A gente que faz cobre os eventos, está sempre trazendo notícia para vocês. Então vamos começar isso agora. E a Joelma, é a Joelma Ferreira, que é produtora de eventos, mas tem toda uma vida, né, gente? Toda uma história que de repente você precisa ouvir isso hoje, né? É verdade. Isso aqui não é um canal de fofoca, tá, gente? Não, gente, é vida real. É vida real, porque quando a gente vê as empreendedoras, a gente realmente não sabe pelo que elas passaram. Então eu comecei a perguntar para a Leila, você sabe que aconteceu isso ou aquilo na minha vida? E ela, não. Ela fez uma cara assim e a gente começou a conversar sobre isso. Então eu perguntei para ela assim, Leila, você sabe que eu fiquei viúva aos 39 anos? Você sabe que eu tenho um filho que ele é especial em TDAH e que ele perdeu o pai aos 9 anos, eu cuido dele desde então? E ela falou, não. E achou interessante a gente gravar essa primeira entrevista aí para vocês, contando um pouco da minha história. Posso começar? Pode, mas eu posso começar pelo meio, né? Pode. A sua ida a Nova York, porque sempre foi seu sonho viajar. Mas, gente, como que aconteceu essa viagem? Aí começa agora a primeira parte. Bom, eu sempre tive um sonho de viajar mesmo. Conhecer lugares, eu amo conhecer lugares novos. Mas quando eu era casada, isso não era uma prioridade, né? Porque a gente sempre tem as dívidas para pagar e vai tirar férias, tem coisas para fazer e acabava não me planejando para viajar. E eu sempre quis conhecer Nova York por causa da minha irmã, que minha irmã ia sempre a Nova York e ela contava e eu sempre quis conhecer. E quando eu fiquei viúva, assim que eu fiquei viúva, no mês seguinte eu consegui um cliente muito bom, eu consegui um trabalho muito bom e que me deu essa oportunidade de eu fazer essa viagem. Porque assim, eu vinha de um período muito forte, né, Leila? Eu vinha de um período muito porque a Joelma é do marketing, gente, né? Ela fez faculdade de marketing, então você trabalhar em grandes empresas no Rio de Janeiro é uma outra vibe, né? Um pique de trabalho, são 10, 12 horas por dia, ainda mais grandes empresas como você trabalhou, né? Então, imagina só. Então, eu vou voltar só um pouquinho antes de chegar a Nova York, gente. Eu trabalhei durante 7 anos em marcas de concessionárias como gerente de marketing e eram assim um pique de 10 horas de trabalho por dia, né? Até que chegou um momento de eu me desligar da empresa porque eu achava que eu precisava de mais e abrir a minha
empresa de eventos em 2013. No primeiro... Aí começou no empreendedorismo. Começou o meu empreendedorismo. A gente merece mais, né? Merece mais. Sempre mais, você merece mais. Eu sou formada em comunicação e na habilitação de relações públicas, e já na faculdade, Leila, eu já me apaixonei pelos eventos, né? E quando eu trabalhei na Mitsubishi, na Suzuki, isso ficou mais forte em mim, porque são empresas que fazem muitos eventos, porque trabalham a marca de forma institucional através dos eventos, né? Então, eu fazia evento de rally, evento para cliente, então ficou muito forte isso em mim. Quando eu saí da empresa, por decisão minha, eu resolvi abrir minha própria empresa, aí começou o empreendedorismo, que é bem desafiador, né? Toda empreendedora que sabe. Que deve dar um frio na barriga, você não sabe, né? Como é que vai ser isso? Não. Porque, na verdade, você sai e fala, e agora? Por onde que eu começo? O que que eu faço, né? Tem todo um processo, gente, para ser seguido. E eu comecei, na verdade, assim, Leila, falei assim, eu vou fazer todo tipo de evento, né? Não é bem assim, né, não. gente? Quem faz tudo não faz nada, gente. E eu era especializada na parte institucional, na parte corporativa. Então eu percebi logo no primeiro evento que não era aquilo que eu deveria fazer, porque meu primeiro evento foi uma festa para 18 anos, para uma menina que estava completando 18 anos. E assim, foi um caos na produção, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, ninguém percebeu, né? Mas nos bastidores... Mas os bastidores realmente foi bem complicado. E Leila, assim, eu fiz esse evento numa sexta-feira, quando foi na segunda-feira, meu esposo foi internado no hospital e foi descoberto um câncer cerebral. E assim, foi um baque, porque ele tinha 36 anos na época, a gente não esperava, né, uma coisa dessa, um rapaz completamente saudável, de repente, nunca teve nada, sentiu uma dor de cabeça e foi diagnosticado. Enfim, então passamos por um processo aí de 1 ano e meio e em 2014 ele veio a falecer. Quando ele veio a falecer, surgiu essa possibilidade. Mas um detalhe, a Joelma é mãe. Seu Sim, filho tinha 9 anos meu de filho idade. tinha 9 anos. Meu filho tinha 9 anos. Então foi muito complicado. Eu até comentei com a Leila que os psicólogos falam que a gente fez um luto antecipado, né? Porque o processo é muito mais difícil do que o próprio luto. Então, assim, como eu vinha desse processo muito difícil de doença, sem perspectiva, que na verdade quando a gente passa por um processo desse, a gente não tem perspectiva. Então eu falei assim, Leila, eu não quero mais fazer planejamento. Logo eu, que meu sobrenome é planejamento, gente. Não, e estava com um grande cliente. Estava com um grande cliente. E surgiu esse grande cliente, que foi uma ação para a Panasonic, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E nós ficamos 1 mês com essa ação na Panasonic, em parceria com a Maria Ângela, que é uma amiga de São Paulo, uma agência de São Paulo na época, né? E quando eu peguei esse cliente, surgiu a possibilidade de viajar junto com os meus primos, que eu não via há algum tempo. E eles falaram assim, vamos com a gente para Nova York. Eu falei, vocês estão Voltamos loucos? lá no início, gente. Voltamos na viagem. Vocês estão loucos? Como assim eu vou para Nova York? Nem passaporte eu tinha, gente. Nem passaporte eu tinha, não tinha tirado. E minha prima falou, não, vamos com a gente, vai fazendo tudo devagar e vai dar certo. Mas uma coisa legal, Joelma, é o pessoal saber a importância, depois de tudo, né, pela transformação. Uma mulher, né, perdeu precocemente o marido, aquele momento profissional que a gente está a mil e você quer mudanças, né? Você quer mais, merece mais e de repente acontece isso. A importância, gente, da viagem, dessa viagem que talvez você esteja aí cancelando, né? Você que está vendo, a gente está cancelando o tempão, tem um momento certo, não sei o que, e não faz.
como foi importante para você, né? A decisão do ir. Muito. Eu sei que para muita gente pode parecer meio loucura assim o que eu fiz, porque eu fui sozinha, meu filho não foi comigo, mas eu precisava desse tempo, Leila. Eu precisava desse começar, entendeu? Porque foi uma divisão de águas ali. Eu estava saindo de um período muito pesado em que eu precisava respirar de alguma forma. Ah, Joelma, você deixou seu filho de 9 anos que também estava passando pelo luto dele? Gente, existe um momento de cada um. Quando eu voltei, eu cuidei do meu filho, entendeu? Até hoje cuidando, né? E não foi assim logo depois, eram uns 4, 5 meses depois, entendeu? E tô até hoje cuidando do meu filho. Então, assim, eu precisava desse tempo para pensar. Só um minutinho aqui, tá. Eu fiquei assim, até desistida da própria empresa, né? Eu queria desistir. Eu falei, pra que empreender? Bate um desânimo, né? Bate. Um desacreditar. Por que isso? Por que aquilo outro? Porque a grande preciosidade é a vida, né? Se não tem motivo, ali tudo bem, né, gente? Dá gratidão de estar vivo, mas a motivação na família também, né? No que você sonhou junto com o outro, no que você planejou. É muito, assim, você começa a desistir de algumas coisas que você acha que não é importante. Ou muda o foco, ou os valores mudam. Foco, isso. Quando a gente perde Perfeito, alguém, mudam os valores. Os valores mudam. Assim, o que é importante? Trabalhar pra caramba, trabalhar 10 horas e não ver o seu filho crescer. Eu comentei com a Leila que quando eu trabalhava 10 horas, se eu chegasse em casa e visse meu filho dormindo, isso era uma dor no meu coração, gente. Não deu muitas vezes eu chorava, porque assim, é duro você trabalhar e não ver o teu filho naquele dia. Você não viu o seu filho naquele dia. Joelma, você não soube como era o dia dele. Quantas mulheres hoje, para sustentar a família, porque você é a mãe e o pai, né? Tem essa necessidade, muitas têm pessoas de confiança para poder deixar o filho, não é isso? Isso. Não é também assim, eu optei por isso, né? Não, no início eu optei por isso porque eu saí da empresa quando meu marido ainda estava vivo. E depois que ele veio a falecer, graças a Deus, eu pude dar mais atenção para o meu filho justamente por ser uma empreendedora. Porque assim, não é fácil também ser uma empreendedora, gente. Dependendo do caminho que você escolha para empreender, você vai ter que dedicar muito seu tempo. Mas eu estava mais próxima do meu filho e a partir daquele momento eu podia escolher o dia que eu ia pegar um evento, o dia que eu ia fazer uma reunião, qual seria o horário. Aconteceu a flexibilidade. Para combinar com os horários dele, exatamente. Mas você como empreendedora e você que está num convívio direto com as mulheres empreendedoras e aquelas que realmente não tem como administrar esse tempo, não é flexível. É aproveitar ao máximo quando estiver com a criança? Aproveitar ao máximo. Qualidade de tempo. Qualidade de tempo. Eu fazia isso quando meu filho, quando eu trabalhava em CLT, né? Qualidade de tempo. Mas, Leila, confesso para você, muitas vezes não é possível, porque nós mulheres temos a culpa dentro da gente. Luciana Maia fala muito isso, que a gente tem a nossa mochilinha que a gente carrega e a gente vai colocando ali as pedrinhas das culpas. Mas você acha que mais do que os homens, pela capacidade da mulher? Porque nós mulheres, né, gente? Sim, porque... mil e uma, né? Faz tudo. Nós fomos ensinadas que nós temos que ser mãe, temos que ser mulher, temos que ser... Lindas, maravilhosas, temos que ser psicóloga, cozinheira, mas um detalhe, né? Temos também que ser bem remuneradas, né? Sim. Isso tem que ter uma igualdade aí, que é uma coisa que, né, tá todo mundo na batalha por isso, né? Mas às vezes não acontece. Não acontece. Né? Então a gente tem que realmente buscar o caminho, Leila, que foi o que você perguntou. Dentro do meu tempo, eu quero empreender. O que eu posso fazer dentro do tempo que eu tenho, dentro do dia que eu tenho, da semana que eu tenho? É questão de organização e planejamento, entendeu?
porque a mulher precisa se planejar. A mulher empreendedora, no caso, ela tem que ter um planejamento. A mulher que é mãe, que cuida da casa, ela tem que ter um planejamento, saber. Eu, por exemplo, eu procuro assim, a parte da manhã, ter aquela questão de colocar filho na escola, ou ter que fazer um almoço, alguma coisa nesse sentido. E toda a minha parte corporativa eu marco para a parte da tarde. Eu costumo É um tempero especial durante o dia que você conseguiu elaborar, né? Nem sempre dá certo, gente. Porque hoje, por exemplo, a Leila marcou comigo às 10 horas e eu tive que estar aqui com ela, né? Mas assim, deu tudo certo, porque eu já tinha essa agenda às 10 horas, então eu remanejo as coisas, né? Que é o famoso jogo de cintura que a gente tem bem realmente, né? Com relação a essa flexibilidade. A mulher, ela é mais flexível, né? Ela é mais flexível, muito mais flexível. E se adapta flexível. Melhor. Porque a mulher foi ensinada a ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Voltamos lá, né? Não é? Disso tudo eu acho que tem um lado muito positivo, porque, né, não tem tempo ruim para a mulher, não é isso? Não tem tempo ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o não positivo, às vezes, é como você falou da mochilinha, né? Que é o sentimento de dedicação para os filhos. Eu acho que é aí que pega. Mas, às vezes, não é um sentimento de dedicação. Às vezes, a gente tem um sentimento de culpa mesmo. De não estar presente em algum momento. O que eu falei, hoje eu não vi meu filho está dormindo, entendeu? Às vezes ter um trabalho final de semana e você não estar com seu filho final de semana, porque durante a semana ele está na escola a maior parte do tempo, né? Então essas coisas, Leila. Aí assim, continuando um pouquinho a minha história, eu ia desistir da empresa. Eu não quero mais nada. Não quero mais. Deixa eu resolver essa bagunça. Eu não quero mais fazer na planejamento. Eu cheguei a falar que é uma bagunça que acontece dentro? Leila. Não é bagunça, gente. É uma arrumação necessária. Né? A gente precisa começar a colocar tudo em ordem. Acho que acontece uma desordem. Uma desordem. Bagunça é meio pesado. Porque, assim, quando eu era casada, eu tinha um relacionamento, né, digamos assim, de 18 anos. Então, muito tempo. Então, é como se eu tivesse dormido e acordado 20 anos depois, mais ou menos. Entendeu? O que eu faço agora? Quem eu sou? O que realmente eu gosto? Será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Exatamente. Eu cheguei assim, tava brincando com a Leila, ao ponto de ver o que eu gosto realmente de comer. Aí até ela comentou, né? Contou, a gente não vai comentar, mas para quem assistiu Noiva em Fuga, a Julia Roberts, que eu amo, vai entender o que a gente está falando. Então assiste o filme. Porque ali no filme, mais ou menos, ela, depois que ela se liberta, né, de todos os noivos... Não, ela fugiu de todos. Ela fugiu de todos. Mas, na verdade, ela fugiu porque ela estava fugindo dela mesma. Porque ela não sabia quem ela era. Então, ela não sabia nem o ovo que ela gostava. Porque todos os noivos, ela dizia que gostava do ovo que ele gostava. Era o gosto do outro, né? Era o gosto do outro. Gosta de café com sal. Eu também gosto de café com sal. É horrível, né? Entendeu, né? Aí sabe o que eu fiz, Leila? Eu fui pro mercado. Na minha primeira semana sozinha, eu fui ao mercado fazer compras. É difícil, né? Quando a gente sempre faz junto, né? Mas sabe o que eu fiz? Eu comprei um monte de coisa de besteira, que eu gostava. Gente, de besteira, que ela evitava comprar. Que eu falava assim, porque eu tava ali, eu não tinha que pensar no que o outro ia gostar, no que eu tava gastando, não. Era a minha decisão, entendeu? Então, assim, eu comprei um monte de coisas, só coisas que eu gostava, só coisas que eu queria comer. E às vezes não é que ele me proibia de comer, não era isso. Assim, não é uma forma negativa. Porque quando você é casal, existe, para se dar bem, existe um meio termo. Um meio termo, exatamente. Né? Um pouquinho para você, um pouquinho para mim. Você, né? E às vezes quando você se vê na situação que você se viu, se redescobrindo,
peraí, eu tenho que me redescobrir A decisão até o que eu é quero, só minha. né? O que eu não quero, o que eu quero. Então, mas acho que esse exemplo que você está dando de ir ao mercado, encher o carrinho de coisas que você fala, deixa para depois, não, deixa para depois, que a gente fica assim, né, no mercado. Não, isso eu compro depois, isso eu compro depois. Você isso resolveu, tá caro, resolveu colocar no carrinho, é como até uma postura de vida, né? De reencontro. Se reencontrar, peraí, eu posso, isso eu tenho as rédeas da minha vida, né? Tava com um companheiro, não tem mais, mas a vida continua. A viagem foi um pouco disso também, Leila. Foi assim, eu quero fazer essa viagem, eu vou fazer essa viagem. E assim, para mim não foi pesado, porque não era um lugar que ele queria conhecer. Então assim, era um sonho meu. Então eu estava fazendo 40 anos na época, me dei de presente. Gente, meninas, a idade. Eu me dei de presente. Eu falei assim, esse é um presente que eu vou me dar nos meus 40 anos, depois disso tudo que eu passei. E a partir dali eu comecei a ressignificar algumas coisas, a me conhecer, a buscar conhecimento. Isso é de grande importância também. Já me diz uma coisa, quando a gente fala nessa redescoberta, para outras pessoas, fica à vontade, a gente está super à vontade aqui na vida. Por exemplo, assim, quando a gente fala a gente está falando de empreendedorismo, mas ao mesmo tempo, gente, falando da história que existe por trás dessas mulheres maravilhosas empreendedoras, né? A gente está tendo o exemplo aqui da Joelma de um pouquinho, porque imagina todas as vivências dela, que, né, no caso a gente não vai colocar na mesa agora. Não vou contar para vocês. Tudo. A gente está colocando um ponto assim, porque eu fico pensando, quem está vendo a gente e que deve estar nessa situação, não dessa forma, mas num momento de transição, de redescoberta, até profissionalmente, né, Joelma? Quantas pessoas estão insatisfeitas no trabalho e estão sem coragem de empreender, né? Porque aí tem o medo, tem a família, tem as contas, tem os compromissos, enfim. O que você diz para essa mulherada? Porque a gente tem a força, né? É desafiador. Dá frio Vou contar para vocês. É desafiador, dá frio na barriga, mas como eu ouço sempre, tá com medo, vai com medo mesmo, porque... Resolveu fazer o podcast, pega aqui, monta e faz. Monta e faz. Tira do papel, gente, porque a gente às vezes fica planejando e uma hora tem que sair do papel, tem que sair da cabeça. É claro que a gente não vai ser inconsequente, entendeu? Não, irresponsável. A gente não está falando de responsabilidade, não. Mas você tem que se desafiar todos os dias. E é passo a passo, né? É passo a passo. Por exemplo, essa história toda que eu contei para vocês, eu morava no Rio de Janeiro, né? Em 2016, eu resolvi vir para Araruama, porque minha mãe já estava morando aqui. E eu vim para Araruama. Eu não estava mais trabalhando com a empresa, porque eu não queria. Mas a empresa estava aberta, tudo direitinho, né? Deixou as portas abertas. Exato. E quando eu cheguei aqui, os meus clientes lá do Rio começaram a me pedir trabalho. Eu falei, gente, mas eu tô aqui, eu não quero mais trabalhar. Também, mas Araruama é muito pertinho. Araruama era pertinho. E eu comecei a atendê-los em alguns trabalhos. E... quando eu vim pra cá, eu conto essa história sempre, gente. Eu comecei a conversar com algumas pessoas, falar que eu fazia eventos corporativos, porque eu me especializei nos eventos corporativos. Como eu falei com vocês, eu comecei fazendo festa, fazendo... Festa de 18 anos, você lembra? O primeiro evento dela, hein? Até festa infantil eu fiz orçamento, mas nunca fiz uma, graças a Deus. Porque assim, gente, dá muito trabalho. É muita energia. É muito diferente do que eu costumo fazer, porque hoje eu ofereço um marketing de eventos, gente. Eu faço eventos corporativos para que as empresas ampliem seus negócios, para que as empresas tenham resultados com os seus negócios. Esse é o meu objetivo, é o objetivo do meu trabalho. E quando eu vim para cá, e eu falei assim, quando eu vim para Araruama e eu conversava com as pessoas, falava, eu faço eventos corporativos, as pessoas não entendem, né? Franziam a testa, o que é isso? Mas o que é isso? E coisa e tal. E eu, ao invés, voltando à pergunta que a Leila fez, né, das pessoas que não querem
que estão com medo, eu, ao invés de ter medo desse tipo de pergunta, de falar assim, poxa, ninguém sabe o que eu faço aqui, não vai ter mercado para mim. Eu pensei justamente ao contrário, Leila. Eu vou abrir esse mercado. Se as pessoas não sabem o que eu faço, elas precisam de mim. Fantástico. Para mostrar para elas o que é o mercado de eventos corporativos, o que é o marketing de eventos. E fui atrás dessas empresas, entendeu? E hoje estou aqui há 5, 6 anos, vai fazer. Muitas pessoas já me conhecem. Hoje eu estou conseguindo entrar em empresas já de nome, como Autoviação Salineira, que é meu cliente, e outras empresas. Então, assim, tem que ir com medo mesmo, gente. E passo a passo, né? E tem o tempo disso, né? As coisas, ainda mais um mercado que ninguém conhece, quando você começa a abrir esse mercado, não é um passo de mágica, gente, não existe passo de mágica, né? Existe sim uma caminhada de projeção, de você mostrar como é que é, de você fazer e fazer novamente, vai, né? Leila, você está falando uma coisa muito importante, porque as pessoas, elas nos veem às vezes na internet, né? Ou nos veem em algum grupo de network, alguma reunião de network, e fala assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa de sucesso, mas a fulana já está no mercado há muito tempo. Só que a gente não pode pensar só no resultado, a gente tem do que dia pra noite. Viver o processo, gente. Então, assim, viva o processo que você vai alcançar o seu resultado. A gente fala do sucesso, né? O sucesso ele é conquistado sim, com trabalho, perseverança. E vivendo o processo. Vivendo o processo. Um dia de cada vez, uma meta de cada vez. E falando em meta, em um dia de cada vez, deixa eu agradecer novamente aqui, gente, esse grande espaço que é a Dona Bita, que é Cafeteria e Bistrô. Bistrô, estamos aqui no centro da cidade, no coração de Araruama. Um lugar charmosíssimo. Eu adoro café, né? Sou apaixonada por cafés. Eu acho que a próxima viagem então Paris, né? Pra gente ir naqueles cafés de lá. Tô indo pra lá, gente. Viu? O meu radarzinho aqui já... Viu? Vai ser a próxima viagem. Mostra pra vocês. Ou não. Eu acho que a gente vai encerrar, porque a gente falou pra caramba, mas eu acho que deu, né? Deu recado, deu pra contar. Mas o importante é isso, gente. A gente mostrar a empreendedora que tá por trás do seu negócio. Porque é bacana isso, a gente saber da história de vocês, saber quem vocês são, porque até mesmo isso conecta com os seus clientes. Eles saberem de onde você veio, qual é a sua raiz, para chegar até o seu negócio, para chegar até o seu resultado. Então, gente, Joelma Ferreira, você acabou aqui de conhecer, né, a vida. Olha só, a gente só entrou um pouquinho, né? Porque o fundo, ele é fundo, mas aí o fundo é com o tempo, né? Que a gente vai conversando e conhecendo. E como a Joelma falou, a LNTV está super afim de saber sobre você empreendedora e sobre a sua vida, né? Porque a melhor coisa que existe é o exemplo. E tanta gente tá querendo, né? Ou tá precisando falar, se ela pode, eu posso também. Exatamente. E se você quiser contar a sua história, chama a Leila e a Leila vai até você para você contar a sua história também. Entre em contato com a LNTV. Gente, até a próxima. Obrigada, Joelma. Eu acho que foi, né? Acho que foi. Vamos ver se foi então.